Boa tarde. Às 16 horas, vamos começar. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez aqui na nossa querida Escola Jesus Cristo, embora virtualmente. Hoje faremos a leitura do texto Inimigos, né, de Emmanuel, que está inserido no livro Pão Nosso. E preparando os nossos pensamentos para a reflexão dessa tarde, vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 35. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, nesta reflexão bendita da tarde da nossa Escola Jesus Cristo, em que podemos virtualmente nos encontrar, nos hermanar, estarmos unidos neste ambiente de amor e de carinho, e que possamos ter sabedoria para estudar, para entender esse tema tão complexo que é o do amor aos inimigos. O amor àqueles que nos são desafetos, àqueles que têm algo contra nós, àqueles a quem ferimos ou que fomos feridos por eles em alguma situação, àqueles ainda que guardamos mágoas, que não sabemos perdoar. Que possamos, Senhor, aprender o caminho do perdão, do amor, da misericórdia, da justiça, que possamos, Senhor, sermos teus filhos e, sendo teus filhos, espelhar o teu amor em todas as criaturas que existem na terra, sem ódio, sem vingança, sem rancor. Abençoa a todos que estão passando por dificuldades neste momento da pandemia, dificuldades por terem pessoas doentes, dificuldades econômicas, sociais, agravadas com a pandemia, dificuldades em seus isolamentos, dificuldades pelas saudades. Abençoa todas as pessoas, hoje, agora e sempre, Senhor. Assim seja.
Meus irmãos, então, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai estudar um texto de Emmanuel, né, que está inserido no livro Pão Nosso, né, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, um grande presente de Chico Xavier para a gente, né, e o título do texto é Inimigos. E a epígrafe do texto, né, faz parte do texto que a gente acabou de ler, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, os vossos inimigos. Né? Então vamos começar essa reflexão. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. Então é um tema às vezes difícil de compreender, né? Um pouco às vezes até controverso entre algumas pessoas, né? Como que é possível a gente amar um inimigo, né? Como que a gente vai conseguir amar uma pessoa que nos fez mal, uma pessoa que nos caluniou, que nos traiu, né? Uma pessoa que nos ofendeu gratuitamente ou não, né? Muitas vezes nós temos parte também nessa história. Será que é possível a gente amar a essas pessoas? E se a gente relevar, não, comigo eu consigo entender, eu consigo perdoar, mas será que a gente consegue devotar amor a um inimigo, por exemplo, que faz mal a uma pessoa querida? Por exemplo, a nossa mãe, nosso pai, um filho nosso. Será que a gente é capaz de perdoar, de amar alguém que fez mal ao nosso filho? Será que é um sentimento, não seria um sentimento sobre-humano? Jesus é capaz de fazer isso, Maria, alguns apóstolos, mas será que nós, né, imperfeitos, temos essa capacidade? Será que a gente teria a capacidade de amar um político corrupto, por exemplo, que desvia dinheiro da educação, da saúde, e ao fazer esses desvios faz com que milhares de pessoas muitas vezes possam morrer em filas de hospital, né? Ou ter um futuro impedido, né? Por uma falta de uma educação melhor, ou uma situação melhor financeira na família, né? Será que a gente consegue amar esse político corrupto? Será que a gente conseguiria amar um pedófilo que teve coragem, né, de fazer uma maldade com uma criança, um estuprador, né? Será que a gente tem capacidade de amar um torturador, né? São perguntas assim que às vezes deixam a gente confuso, né? Como que seria amar tantas pessoas, né? Com níveis de crueldade às vezes tão elevados. A gente tem essa possibilidade? Então vamos seguir o texto de Emmanuel. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Então, meus irmãos, o amor que a gente conhece, né, é um amor que se manifesta através de um carinho, se manifesta através de um cuidado, do afeto, das palavras, né, de um gesto benevolente com uma pessoa, né? E a gente pode lembrar da música, né, do Caetano Veloso, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Então, realmente, o gostar, né, a pessoa que a gente gosta de fato, esse gostar exige, né, um cuidado, né? E esse cuidado se dá através de gestos, né, e de palavras, né, coisas perceptíveis, né. Mas se a gente for demonstrar esse tipo de afeto, esse tipo de carinho, né, esse tipo de palavra com inimigos, né, quanto mais forem inimigos declarados, né, isso pode soar um pouco incoerente, pode soar um pouco falso, né, ou até um tipo de provocação, esse tipo de afeto com pessoas inimigas, opositores de alguma forma,
né? E aí, Emmanuel fala que é possível que haja um amor, né, que resplandeça sem exteriorização, né? Sem que isso apareça, né, para o próximo, né? E que amor seria esse, né? E aí talvez a nossa confusão que a gente tem de não entender como pode haver um amor aos inimigos é uma confusão no conceito da palavra amor, né? E aí, para eu explicar esse conceito da palavra amor, vou fugir um pouquinho, né, do texto de Emmanuel e vou recorrer a um texto, né, que é muito longo, né, é um texto profundo, merece ser lido inteiramente, né, merece ser estudado inteiramente. Eu vou citar apenas um trecho muito pequeno que é pertinente ao estudo dessa tarde, né? Mas é um texto que eu já fiz um estudo sobre esse texto, o meu cunhado Yuri já fez um estudo desse texto, que é maravilhoso, que é Amar os Inimigos, né? E é um texto de alguém que sabia amar os inimigos, né? E isso torna o texto mais incrível ainda, né? Porque a gente lê o texto e olha para a vida, né, desse ser humano, a gente vê que há completa coerência, né? Coerência que nós muitas vezes não temos nas nossas próprias vidas, né? Mas temos que buscar ter, né? E é o texto do pastor americano, né? Martin Luther King Jr., né? Então era um pastor, né? Evangélico, né? Mas também era um ativista negro, né? Num período dos Estados Unidos de extrema intolerância, né? Intolerância que era manifesta nas próprias leis, né? E ele combateu essa intolerância, esse racismo muito forte nos Estados Unidos, né? E combateu através da não violência, né? Mas essa não violência não é uma passividade, né? Isso eu acho que muitas pessoas confundem, acham que não ser violento, né, é ser passivo, né? E ser passivo é diferente de ser pacífico, né? Então ele era pacífico, sim, mas ele não era passivo, ele defendeu greves, defendeu boicotes, né? Defendeu vários tipos de movimentação e hoje a gente não tem o tempo para falar mais sobre esse personagem incrível, né? Mas era uma prática parecida com a de Gandhi, né? A prática do ahimsa, né? Na não violência e não cooperação com o mal, né? E essa pauta, né, que ele lutou contra o racismo, como ainda está matando tantas pessoas, né, no mundo inteiro, né, no Brasil, né, a gente tem muitos George Floyds no Brasil, né, esses dias uma mulher, né, teve a mesma situação pelo que o George Floyd passou, de ter um policial ajoelhado, né, no seu pescoço, né, fora o Miguel, a Ágata, né, e tantas outras pessoas que a gente não sabe o nome, né, João Vitor, João Pedro, né, vítimas, né, pessoas negras vítimas, né, do racismo, né, dessa violência. Enfim, mas voltamos ao texto do Luther King, que ele fala sobre esse amor que devemos votar aos inimigos, né? Que tipo de amor é esse, né? Então vou ler um pedacinho desse trecho. Não devemos confundir o significado do amor com desabafo sentimental. O amor é algo de mais profundo do que verbosidade emocional. Talvez o idioma grego nos possa esclarecer sobre este ponto. O Novo Testamento foi escrito em grego e em sua versão original há 3 palavras que definem o amor. A palavra eros traduz uma espécie de amor estético ou romântico. Nos diálogos de Platão, eros significa um anseio à alma dirigido à esfera divina, né? Então a gente tem esse eros, né? Esse amor erótico, né? Esse amor eros, né? Seria um amor romântico ou ainda um amor divino, né? Que seria, segundo Platão, esse anseio, né, da criatura de voltar, né, de retornar aos braços do Pai, né? Então é um amor mais fora, né, do nosso padrão aqui, um amor mais elevado, né? A segunda palavra grega, né, que aqui no português
é traduzida pelo amor, é filia, amor recíproco e afeição íntima, ou amizade entre amigos. Amamos de quem gostamos e amamos porque somos amados. Então, filia é o amor que a gente geralmente entende, né? É o amor que a gente tem com os nossos amigos, as nossas amigas, né? Os nossos parentes, os nossos pais, nossos filhos, né? De intensidades diferentes, né? Mas esse amor que a gente demonstra mesmo, né? Que é aquele cuidado, né? Do Caetano, né? Quando a gente gosta, a gente cuida, né? E esse amor que gosta é o filia, né? Um amor expresso nas palavras, no afeto, do cuidado, né? E aqui ele fala que deve ser recíproco esse amor. Realmente, quando uma pessoa gosta mais do que a outra, geralmente gera problemas, né? Nessa situação afetiva, né? Geralmente esse filia é um amor recíproco, né? Entre as amizades, entre os afetos, né? Entre as pessoas mais próximas, né? E a gente não consegue sentir esse filia, né? Esse amor que deve ser recíproco por um inimigo, por um desafeto, né? A gente não consegue ter aquele carinho, aquele cuidado, né? Aquelas palavras, né? É um amor muito específico de pessoas que a gente tem afinidade, né? E aí, continuando, Luther King, a terceira palavra é ágape, boa vontade, compreensiva e criadora, redentora para com todos os homens, amor transbordante que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. Olha que coisa bonita, o amor de Deus agindo no nosso coração. Nesse nível, não amamos os homens porque gostamos deles, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque possuem qualquer centelha divina. Nós os amamos porque Deus os ama. Nessa medida, amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestemos a ação que ela praticou. Então, meus irmãos, é um amor mais universal, um amor que deve ser direcionado a todas as criaturas, né? Que a gente conheça, que a gente não conheça, que a gente goste, que a gente não goste. A gente precisa devotar esse amor, porque o ágape é um amor que Deus nos empresta para que a gente possa distribuir aos homens, né? Que a gente possa compartilhar essa centelha divina, né? Que é o amor ágape, essa boa vontade, né? É um amor que, embora veja e deteste o pecado e a gente vê, né? A gente observa, né? As maldades, as coisas erradas que estão acontecendo no mundo, né? Nenhum de nós é cego para essas coisas. E embora esse amor deteste esse tipo de pecado, as coisas ruins, embora a gente possa criticar as coisas erradas que existem, né? A gente possa e deva, né, criticar algumas coisas erradas que acontecem, né? Esse amor ágape, ele deseja bem ao pecador. Ele deseja, né, que aquele bandido, né, que fez uma coisa ruim, né, que o bandido bom não seja o bandido morto, né? Mas que o bandido bom seja o bandido regenerado, que ele se transforme, né? É o amor que acredita na modificação das pessoas, na transformação das pessoas, e que deseja essa transformação, e que deseja que essas pessoas se ergam do lugar onde elas estejam, né? Não deseja mal aquele, ele me fez mal, então deixa lá, ele vai pagar por isso alguma hora, a justiça de Deus não se engana, né? E aquilo é uma forma de desejar mal a essa pessoa, né? Colocando o nome do nosso mal, do nosso desejo de vingança em injustiças de Deus, né? Então o ágape, ele, que é um amor que a gente tem que desenvolver, ele tem piedade daquele que está pecando, tem piedade daquele que está no caminho do mal, porque sabe que aquele caminho não trará bons frutos, né? Mas aí quer trazer ele de volta, não quer que ele pague por aquilo tudo, né? E aí, vamos continuar a ler o texto de Emmanuel, né? Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Então, muitas vezes Deus, né, que é nosso Pai, né, ele nos coloca em situações difíceis, né? Mas a gente nunca deve pensar que o objetivo de Deus é nos punir, nos fazer sofrer por aquilo que a gente fez, né? Essa ideia meio
primitiva, né? Simplesmente são situações difíceis, né? Que têm a potencialidade de nos tornar melhores, né? Mais fortes, mais pacientes, né? Então, Deus nos confere algumas situações complicadas, né? Para que a gente possa superar e sair melhores dali, né? Nunca é para que a gente fracasse, né? E, por exemplo, um pai ou uma mãe que às vezes vê um filho que tá com uma preguiça e tal, coloca o filho, não, vamos estudar. Você precisa estudar antes de ver televisão. E aquilo pode ser penoso para a criança naquele momento que está querendo ver a televisão. Mas os pais, eles fazem aquela situação de constrangimento não porque querem mal, né? Mas porque enxergam que aquele pequeno incômodo, né, daquele momento, ele pode ser assim muito promissor para a vida daquela pessoa. Então é isso, os pais enxergam a mais longo prazo que o filho, né, que a criança, né? E Deus enxerga a mais longo prazo que a gente. Então por isso que às vezes a gente está em umas situações complicadas que a gente não consegue enxergar o porquê delas, mas Deus enxerga, né? E Deus quer o nosso bem, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, né? E aí, continuando o texto de Emmanuel, no terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum, né? Então, gente, existe um antagonismo, né, na sociedade que a gente vive, nesse mundo de expiação e provas. Existe esse antagonismo. Existe aquele que está oprimindo, né, e existe o oprimido, né? Existem dois lados, né, claros, né, e esse antagonismo entre os dois lados, né? E a gente, obviamente, né, a gente não pode se posicionar do lado do opressor. A gente tem que se posicionar do lado do oprimido, né? Como Emmanuel fala aqui, a gente não pode concordar com algumas circunstâncias em se tratando do bem comum. Então, pelo bem comum, a gente tem que se contrapor às situações de injustiça, né? A gente precisa defender aquele que precisa, aquele que não tem como se defender sozinho, né? Então, Jesus nos falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Então, a gente não pode ser neutro em muitas situações, né? Não existe, às vezes, essa neutralidade. Quando a gente é neutro, muitas vezes a gente está sendo conivente com a opressão, né? Tem até uma frase do Desmond Tutu: se ficamos neutros perante uma injustiça, escolhemos o lado do opressor. Se o elefante está pisando no rabo do camundongo e nós nos pronunciamos neutros, com certeza o camundongo não apreciará tal neutralidade. Então a gente precisa se posicionar, né? Porque existe esse antagonismo e a gente tem que defender aquele que está oprimido, né? O nosso papel, usar a nossa voz, usar nossos posicionamentos, né? Usar o nosso voto ou qualquer situação que a gente possa presenciar, que a gente possa atuar para corrigir alguma injustiça, né? Para ajudar aquele que é oprimido. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Então, é a continuidade do que a gente está tratando, né? A gente não pode ser conivente com o mal, né? Nem com a corrupção, né? Nem com o racismo, com o machismo, a LGBTfobia, né? Com esse massacre que está tendo, por exemplo, aos povos indígenas, aos sem terra, aos quilombolas, né? Então, quando a gente vê esse mal, né? A gente não pode aplaudir, né? A gente tem que combater da forma que for possível a gente, né? Num ambiente que seja possível, às vezes conversando, dialogando com uma pessoa, né? Às vezes nos posicionando nas redes, às vezes em nosso círculo, onde a gente pode ajudar alguém que está passando por essa situação, às vezes nos corrigindo, né, quando a gente reproduz alguma coisa dessas, né, algum pensamento racista ou machista, né, então, ou LGBTfóbico, né, que muitas pessoas até fazem em nome da religião, né, opressão em nome da religião. Enfim, não podemos ser coniventes com nada disso, né?
E aí, continuando o texto, recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador, né? Então não é ajudar o mal a continuar fazendo mal, é ajudar o mal a se transformar, né? E aí a gente mudar esse discurso punitivista, né, que tem sido repetido exatamente até pelos próprios espíritas, né? Que o bandido bom é bandido morto, que ele deve ser torturado, que deve ter prisão perpétua, né? Então é um discurso punitivista daquele que está mal, né? A gente tem que pensar que a pessoa está mal, está num caminho errado, está num caminho de desvio, né? Aquilo não é uma fatalidade, né? E aí a gente tem que querer que essa pessoa se regenere, né? E aí, como que a gente faz isso, né? A gente pode defender, por exemplo, se for uma pessoa próxima, né? A gente pode tentar conversar e orientar e ajudar, né? Se for uma pessoa que nos ouça, se não ouvir, a gente pode orar, né? Claro, é sempre uma possibilidade. Em termos assim mais amplos, a gente pode defender um sistema prisional, né? Que reeduque as pessoas, né? Que transforme as pessoas, não que seja punitivista, né? Tanto as prisões como os abrigos de jovens, né? Que cometeram delitos, né? Como os que ainda existem, os manicômios, né? São ambientes, né? Extremamente danosos, né? Para as pessoas, extremamente perversos, né? E a gente tem que buscar, né? Que isso seja transformado. A gente tem que acreditar no poder da educação. A gente tem que acreditar na transformação das pessoas. Se a gente não acreditar nisso, que as pessoas podem mudar, de que tudo isso serve, né? De que tudo isso serve se a gente não acreditar nesse potencial do ser humano de se transformar? E tem acontecido muito assim nas redes a questão do cancelamento das pessoas. E muitas vezes nós, né, às vezes a gente se coloca de uma forma errada. A gente que cresceu, né, numa sociedade racista, machista, LGBTfóbica, a gente fala frases, né, fala palavras, né, que pra gente não tem aquela conotação, mas que fere alguém, né? E aí, como seria interessante se essa pessoa procurasse, né, quem cometeu esse erro, né, esse racismo, esse machismo, essa LGBTfobia no privado, falasse, olha, você não deveria usar essa expressão, porque essa expressão deriva dessa situação histórica que está associada com a escravidão, está associada com uma forma de ver depreciativa de uma pessoa negra. Vamos modificar, né, esse seu padrão. Então isso é uma forma educativa, mas tem sido feito cancelamentos na internet. Então começa a haver um linchamento virtual de pessoas que muitas vezes são pessoas bem intencionadas, que erraram e que têm direito de se modificarem, né, mas que às vezes é negado o direito, né? Isso acontece muito com pessoas famosas, né, que são muito expostas, mas às vezes aparece com pessoas comuns também, esse tipo de cancelamento, linchamento virtual, né, que é muito, muito negativo e não é educativo, não é nada educativo, não transforma ninguém, né? Essa forma de execrar as pessoas publicamente não provoca transformação na sociedade, né? E aí, meus irmãos, continuando o texto de Emmanuel, o mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Então, meus irmãos, se a gente estiver numa situação, combatendo uma situação de injustiça, combatendo uma situação
que não esteja de acordo, né, com os princípios, né, corretos, tal. Se a gente esteja lutando contra o mal, né, de alguma forma, que seja a nossa luta, a gente não pode nos mover pelo ódio. O ódio é um veneno. O ódio é um veneno, né? E aí eu vejo pessoas, por exemplo, desejando a morte ou comemorando a morte de desafetos políticos e pessoais, né? Então, fulano, né? Esse termo força Covid, né? Já foi usado mais de umas vezes e é muito negativo. A gente não pode desejar a morte de ninguém, por mais perversa que seja essa pessoa. É difícil isso, é difícil, mas a gente não pode nos mover pelo ódio. O que nos move em qualquer luta, em qualquer disputa, em qualquer sede de justiça, né? Tem que ser a sede da justiça, não de vingança, tem que ser o amor e não o ódio, né? E aí, Emmanuel conclui, né? Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então, gente, esse amor, né, que é o amor ágape, né, que é a boa vontade entre todas as criaturas, que a gente possa ter, né, a todos aqueles que nos fizeram mal, que nos caluniaram, né, que estão cometendo delitos que afetam outras pessoas, né, pessoas que a gente ama também, né. Se a gente não puder falar com essa pessoa, se a gente não puder, às vezes nem pedir perdão, porque às vezes as pessoas se tornam até acessíveis, né, ao nosso perdão quando foi a gente que errou. Se a gente não puder fazer nada de efetivo por essa pessoa, que a gente ore. Que a gente ore, que a gente queira o bem, deseje o bem dessa pessoa, né? Que a gente não fique, você tá plantando, você tá cavando, como quem diz, daqui pra frente você vai sofrer tudo que você tá fazendo, né? Com um sentimento de desejo, né? De que haja essa lei do retorno, né? Enfim, um desejo de vingança contra aquela pessoa e que Deus seja aquele que vai exercer a nossa vingança contra aquela pessoa. Isso é muito triste. A gente tem que querer que a pessoa se regenere se ela estiver no caminho errado, né? Que a pessoa possa mudar e que ela seja abençoada em seu novo caminho, receba os recursos necessários para trilhar o seu caminho e que, se possível, né, a gente acredita, né, nas reconciliações, né? A gente quer acreditar que, por mais difícil que seja, é possível. Então, é isso, meus irmãos. Eu hoje estourei um cadinho o tempo, mas é um tema muito, muito profundo, né? E aí, agradecer, né? Quem esteve aqui ajudando com as vibrações positivas, né? E vamos orar. Pai amado, somos muito gratos por termos recebido esse texto de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, dois grandes benfeitores, dois grandes missionários que vieram nos ensinar a amar melhor, assim como o nosso querido Martin Luther King Jr., explicando para nós a diversidade dos amores, mas sabendo, Senhor, que todo amor vem de Ti, que nós possamos receber o Teu amor e distribuir entre os homens, entre as mulheres, entre as crianças, entre aqueles que estão sofrendo, entre os oprimidos e também entre aqueles que nos fazem mal,
entre os que estão oprimindo, que possamos desejar bem, desejar que as pessoas trilhem o caminho de volta, como fez o filho pródigo, assim como nós estamos também tentando fazer. Nós que também erramos e repetimos e reincidimos no erro e que também precisamos do seu perdão e que precisamos também do perdão de outras pessoas, que saibamos também perdoar, Senhor. Transforma o nosso coração, liberta-nos de toda mágoa, liberta-nos de todo rancor, de todo ódio, de tudo que nos faz mal e faz mal também aos nossos semelhantes. Acende em nós a chama do amor, do perdão, da justiça, da misericórdia, da piedade. Transforma-nos, Senhor. Hoje, agora e sempre, assim seja.